nesse momento, eu gostaria da atenção de todos para que a gente possa refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? Eu já quero contar um pouquinho da história do servo de Abraão, né? A gente começou a lição desse trimestre sobre mordomia cristã e a primeira lição ela falou muito sobre o servo de Abraão e foi uma lição assim que eu achei muito bonita, muito interessante e onde a gente pode tirar várias lições da vida e do exemplo desse servo. O que o servo de Abraão nos ensina sobre mordomia, né? Primeiro eu queria que a gente fizesse um breve resumo dessa história, né? Que, se vocês puderem, em casa, com calma, ler todo o capítulo 24 de Gênesis, que conta essa história. E, nesse momento, a gente vai ver alguns pontos interessantes que a gente pode trazer para a nossa vida, certo? O servo de Abraão, ele era o principal servo, o mordomo, digamos assim, o servo de maior confiança de Abraão, onde ele era responsável por todos os outros servos, e Abraão tinha uma confiança tão grande nele que ele deu a ele a missão de escolher a esposa do seu filho. Você sabe o nome do filho de Abraão? Quem sabe o nome do filho de Abraão? Hã? Isaac, né? E alguém sabe quem foi a esposa escolhida de Abraão? O nome da esposa de Abraão? Sabe? Rebeca. Mas antes que Rebeca se tornasse esposa de Isaac, ela foi escolhida através do servo de confiança de Abraão. Abraão chegou para seu servo e lhe deu a missão de escolher a esposa. Olha que missão, né? Uma missão, digamos assim, de extrema relevância, uma missão difícil. E se esse servo levasse qualquer esposa para Isaac? E se esse servo não tivesse nem aí? A primeira mulher que apareceu, eu levo. Não. Ele tinha a missão e ele quis cumprir a missão da melhor forma possível com a orientação divina. E lá no capítulo 24 de Gênesis, conta essa história e conta que esse servo orou e foi todo o seu caminho, a sua trajetória para escolher essa mulher, ele estava colocando tudo debaixo da intervenção divina. E quando ele chegou lá num poço, Rebeca apareceu e ele teve a resposta de Deus que aquela seria a mulher escolhida para o filho do seu senhor, que era o seu senhor Abraão, a esposa para o filho dele, Isaac. E assim que ele percebeu que era a resposta divina daquela missão, ele falou com Rebeca e para conhecer os próprios pais e para contar a missão que ele tinha e levar ela para conhecer o seu noivo. O que é que essa história nos mostra sobre mordomia cristã? Sobre a gente ser totalmente dependente de Deus, dedicar totalmente os nossos dons, o nosso trabalho a Deus. Vamos lá. Primeiro, que na Bíblia, o servo de Abraão, ele tem um nome. Com certeza ele tinha um nome. Mas esse nome não aparece. Por que, gente, que esse nome não aparece? Porque não era importante. O servo não era importante? Não. Se destacar o seu nome, ter seu nome em evidência, não era importante. O que era importante era o quê? A missão. Segundo ensino, né, que a gente pode tirar sobre mordomia do servo de Abraão é que ele compartilhava a fé do seu Senhor, né? A importância de nós estarmos rodeados de pessoas que compartilham da nossa mesma fé.
Por isso eu não vou mais conversar, falar, nem andar com quem não é da mesma fé que eu. Não estou falando isso. Mas no cotidiano, a maior parte do tempo, nós devemos estarmos rodeados de quê? De pessoas que compartilham da mesma fé. Para que a gente possa ter o mesmo propósito de vida. Para que a gente possa ter os mesmos objetivos. E qual é o objetivo do cristão? Chegar aonde? Ao céu. Né? Então, nós devemos compartilhar da mesma fé das pessoas que estão junto de nós a maior parte do tempo. Né? E quando isso não é possível? E tudo é relativo, né? Mas se você vai escolher, digamos assim, a sua esposa, seu esposo, importante que possamos compartilhar da mesma fé. Outro ponto importante do servo de Abraão é que ele usou os recursos do seu senhor para a viagem em cumprimento da sua missão. O seu senhor deu a missão a ele, deixou disponível todos os seus recursos em confiança e ele usou esses recursos da melhor forma possível e da forma correta. Imagine se alguém nos dá uma missão, nos confia algo e nós quebramos a confiança dessa pessoa. Então, o servo de Abraão, não. Ele levou vários bens, vários recursos e cumpriu sua missão. Ele poderia muito bem, no meio do caminho, ter pego a primeira mulher que ele encontrou no caminho, ter pego todos os bens que ele levava, ter ficado para ele, mas não. Ele era fiel e ele era honesto em primeiro lugar. E ele pegou tudo aquilo que o seu Senhor lhe confiou e usou da forma correta. Outro ensino que o servo de Abraão nos ensina é que ele adorou a Deus quando ele viu a resposta à sua oração. Como eu falei, ele orou a Deus e pediu uma resposta de qual seria a mulher correta para Isaac. E Deus respondeu do jeito que ele pediu. E ele agradeceu a Deus quando obteve a resposta. Muitas vezes a gente pede muitas bênçãos ao Senhor, a gente pede algo ao Senhor, o Senhor nos dá, e o que é que a gente faz? Esquece de agradecer. Quantas vezes a gente sai em viagem e a gente ora para que a gente vá em paz? Mas quando a gente chega no local do destino, a gente esquece de agradecer. Senhor, obrigado porque chegamos em paz. Quem faz isso aqui? Muitas vezes eu esqueço de agradecer. A gente pede para abençoar a viagem, mas esquece de agradecer quando Deus nos abençoa. E a gente só reconhece a providência divina e a proteção de Deus quando algo de ruim acontece. Ou fica prestes a acontecer. A gente agradece. Mas enquanto a gente está vendo tudo bem, a gente esquece muitas vezes de agradecer. Outro ensino do servo de Abraão para nós é que ele nada fez antes de contar a sua missão. Ele estava cansado, ele estava com fome, ele estava querendo um canto para repousar, ele estava querendo comer, mas ele não fez nada disso enquanto não contou para os pais de Rebeca, a sua missão. Ele colocou o quê? A sua missão com o seu Senhor em primeiro lugar. Quantas vezes nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar? Né? A gente muitas vezes lembra de tudo e esquece do principal, que é as coisas de Deus, né? O reino de Deus. Porque eu preciso comer, porque eu preciso dormir, porque eu preciso estudar, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso viajar. E as coisas de Deus sempre ficam por último. Mas a gente aprende com o servo de Abraão que antes de tudo a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de quê? O reino de Deus. Amém por isso? Outra coisa que a gente pode aprender com o servo de Abraão
é que ele era apenas o servo de Abraão. Ele não tinha títulos a ostentar. Nós vivemos num mundo hoje onde ostentar, onde ter títulos se torna mais importante do que o objetivo daquela sua função, daquela sua missão. Então, muitas vezes, por exemplo, você tem a missão de ensinar, digamos assim. Você tem a missão de ensinar. Mas muitas vezes, a forma que você ensina, o quanto você alcança as pessoas com o seu ensino, tem menos importância do que você ter um título ou você ostentar aquele título. E às vezes, o título e a ostentação se sobressaem à sua verdadeira missão. E a gente tem que aprender com o servo de Abraão que o mais importante é a missão. Quantas vidas são transformadas? Quantas missões são cumpridas? E não a gente ter um título, ganhar uma promoção, ostentar um cargo, ostentar uma função, ostentar um título. O que importa mesmo é a nossa missão. Vocês conseguiram compreender essa fala? Outra coisa que a gente aprende com o servo de Abraão é que toda a grandeza e a riqueza que ele estava disponível nas mãos do servo não pertenciam a ele, pertenciam a quem? Ao seu Senhor. E assim, tudo que nós temos aqui nessa terra, tudo que nós somos aqui nessa terra, ela não pertence a nós, pertence a quem? A Deus, né? Nós somos apenas meros administradores das coisas que Deus nos confiou. Então, por que muitas vezes nós queremos ostentar títulos, ostentar riquezas, ostentar o que for? Se nada disso nos pertence, pertence a quem? A Deus, né? Outro ponto que a gente pode aprender com o servo de Abraão é que quando eles concordam em dar Rebeca como esposa para Isaac, o servo de Abraão se ajoelhou e adorou o Senhor Deus de Abraão. Então, ele cumpriu a missão, ele recebeu a resposta de Deus. E quando a família de Rebeca concordou e Rebeca aceitou em ir com ele para a casa do seu Senhor, ele também adorou a Deus, porque ele tinha certeza que era a resposta divina para a sua missão. E ele entregou fielmente todos os presentes que serviam de dote para a mãe e o irmão de Rebeca. Ele não pegou nada para ele. Ele não pegou nada, absolutamente nada que não lhe pertencia. Ele entregou tudo, sem faltar um centavo, digamos assim, na nossa linguagem de hoje, para a família de Rebeca. Ele entregou todo o dote. Tão confiança que ele era, né? Outro ponto é que na manhã seguinte ele insistiu em iniciar a viagem de retorno para levar a futura esposa do seu senhor. Ou seja, queriam que ele ficasse 10 dias por ali com Rebeca, mas ele não, ele queria voltar para seu senhor e dizer: cumpri a missão, está aqui, a missão que o Senhor me deu está realizada, a esposa do seu filho está aqui. E ele tinha pressa. Quem tem pressa aqui em entregar a missão que Deus lhe confia? A gente sempre deixa para depois, né? Muitas vezes, porque muitas vezes a gente lembra de tudo, menos das coisas de Deus, da missão que Deus nos dá. E esse servo não, ele colocou tudo isso em primeiro lugar e ele tinha pressa em mostrar ao seu Senhor que tinha cumprido a missão. E quando ele chegou à casa do seu Senhor, ele entregou a noiva, prestou contas de tudo que ele, da missão, de como foi a missão, dos bens que ele tinha entregue, de o que ele tinha gasto, o que ele não tinha, e saiu de cena. Ele não ficou esperando que o seu Senhor ali fosse lhe dar um título, uma ostentação, um cargo, uma promoção, não. Porque o que era importante para ele era cumprir a sua missão. E nós estamos aqui hoje pensando na missão que Deus nos confiou ou pensando num cargo que a gente almeja ter na igreja,
eu vou fazer isso na igreja porque eu quero ser nomeada tal cargo, ou porque eu quero ficar em tal cargo para ser vista de tal forma, ou porque eu quero ganhar isso ou ganhar aquilo. Será que nós estamos tendo esse comportamento? Ou será que nós estamos como o servo de Abraão, apenas se importando com a missão que Deus nos confia, com o resultado dela, e não com o que a gente vai ganhar? Será que estamos sendo egoístas, querendo algo para nós? Ou será que nós estamos sendo altruístas, levando a missão de Deus ao mundo da nossa geração? O que é que vocês me dizem, crianças? O que é que vocês me dizem? Vocês querem fazer as coisas na igreja para ganhar alguma coisa? Ou vocês querem fazer as coisas na igreja porque Deus confia essa missão a vocês e vocês sentem prazer em cumprir o que Deus determina? Então, que a gente possa aprender com o servo de Abraão a cumprirmos as nossas missões sem esperarmos nada em troca. Porque tudo o que temos aqui não pertence a nós. Pertence a quem? A Deus. E quando Deus vir e solicitar a nossa prestação de contas, nós vamos prestar contas da forma correta ou vai estar faltando algo que a gente não fez? Ou vai estar faltando algo que a gente era para ter feito de uma forma e fez de outra? Como será que será a nossa prestação de contas ao nosso Deus quando Ele voltar aqui nessa terra? Será que nós estamos almejando a coroa da vida, irmos para o céu, ou será que nós estamos almejando apenas as coisas terrenas, reconhecimento aqui nesse mundo? Que nós possamos refletir sobre isso e que possamos tomar como exemplo a vida do servo de Abraão e sermos fiéis ao nosso Senhor, administrarmos os bens que o Senhor nos confia, os dons que o Senhor nos confia da melhor forma possível para que a gente possa prestar conta um dia e não alcançarmos reconhecimento aqui nessa terra, mas que a gente possa ter direito à coroa da vida como servo e filho de Deus. Amém?